programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Padaria e Restaurante Rei do Trigo, Dracar Moda Masculina, OCM Contabilidade, Rudes Bar, Almari Restaurante, A Pêndula Joalheiros e SFM 100,7 MHz, a sua Light Rock. VitLab, seu laboratório de análises clínicas em Guarujá. Chegando mais um programa Tuca Júnior na TV. Tô no gás hoje, hein? O gás? Gás? Mais ou menos. Não tô tão assim no gás não, viu? Porque o gás aqui no Guarujá tá causando um problema sério, né? E olha, pra quem não sabe, estão arrebentando a cidade pra colocar dutos aí pra futuras instalações de gás encanado. Só que é o seguinte, quem tá indo pelo cano é a população da cidade. Daqui a pouco a gente vai comentar a respeito disso, né? E olha, não é fácil, não é brincadeira o negócio dele. Ah, Tuca, mas é a modernidade, é o preço da modernidade. Olha, eu prefiro ainda um fogãozinho a lenha, igual era da minha avó. Não causa tanto transtorno e ainda rende um feijãozinho do bom, viu? Uma carne seca da hora. Ô, gente querida, gente amiga, depois a gente vai conversar a respeito disso aqui no programa. Tem muita coisa legal aqui pra você hoje. Vamos bater papo aí, vamos discutir, né? Não pensa que aquele assunto ali da MRS ali acabou, porque não acabou. Não pensa que os problemas nas filas das balsas aqui acabaram, porque não acabaram. Não pense que o passageiro que se utiliza das barquinhas aqui na região, os problemas deles acabaram, porque não acabaram. Não pense você, né, que o problema daqueles que terão seus imóveis desapropriados por conta do túnel ligando Santos a Guarujá, né, acabaram, porque também não acabaram e, pelo contrário, só começaram. Dores de cabeça a mil e outros assuntos que são relevantes aqui para nossa região, que serão tratados aqui sem dúvida alguma. E sem dúvida alguma, um outro aspecto importante, né, é o número absurdo de craqueiros que estão invadindo o nosso litoral. É impressionante. E mais impressionante ainda, a inoperância, ineficiência do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais aqui da região em resolver este problema. E mais incompetente ainda são os senhores deputados que fazem as leis essas que garantem, né, que o craqueiro possa ficar livremente aí na rua perturbando a sua paz, perturbando o seu sossego, mexendo com a sua esposa, com seus filhos, né, com os seus netos, né, agredindo por vezes quando estão surtados, né, quando atingem surtos aí, e outros problemas. E outro problema seríssimo acontecendo na Praia do Guaiúba, no Guarujá. Né, aquela praia virou praia de ninguém, não tem dono mais aquela praia, né? O poder público não consegue dar jeito. É impressionante a quantidade, né, daqueles garotos que querem ou ajudar você a estacionar, né, ou levar você para um quiosque. É impressionante, ao ponto de se jogarem na frente dos carros, né, assustando inclusive todos os moradores e turistas, achando que serão abordados, né, e poderão ser vítimas de um assalto. É impressionante o que está acontecendo ali. É terra de ninguém a Praia do Guaiúba. Ou a GCM toma providência, ou toma providência, né? Ou a Polícia Militar toma providência, ou toma providência. Ou o Ministério Público toma providência, ou toma providência. E o nosso judiciário, né, que está aí, só observando a coisa, que se manifeste a partir do momento que o Ministério Público se manifestar. É impressionante o que está acontecendo, né, na Praia do Guaiúba. Tentem chegar na Praia do Guaiúba sem ser abordado por grupos de jovens ali, que se jogam na frente dos veículos, né, tentando fazer com que você pare o seu veículo, e ali você, lógico, qualquer cidadão menos avisado
vai ficar preocupado, né, porque não sabe o que espera aquela abordagem. Como nós já vimos aí no centro da cidade, onde o turista acabou sendo vítima, espancado e terminou pelado, né, no centro da cidade. Então, ou tomam providência ou tomam providência. É assim que eu começo o programa de hoje. E já cumprimentando o meu convidado de hoje, vereador polêmico, como sempre, ele adora um barraquinho igual a mim, Sérgio Santa Cruz. Tudo bem, Sérgio? Olá, Tuca. Olá, Zé. Uma boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso, né, dividir a mesa agora com o meu companheiro, meu amigo, meu professor José Carlos Rodrigues. E você, Tuca, também, e Vinícius, nossa boa noite. Bom, e eu quero cumprimentar, né, hoje, cadê o Motinha, Tuca? O Motinha pegou a motinha dele e foi para São Paulo. E chegou e falou, Zé, se vira! Aí está ele, José Carlos Rodrigues! Fala, Zé! Boa noite, Zé! Primeiramente, quero agradecer, prazer Tuca, em recebê-lo. a Deus a oportunidade de estar hoje aqui, né, representando o nosso querido amigo Mota. O Mota parece que foi no Chacha, né? Era o cabeleireiro do Silvio Santos. Do Silvio Santos. Eu não lembro o nome daquele. Ele acho que foi dar um trato naquele penteado dele. Ele vai vir aqui, eu tenho certeza, amanhã, né? Jaça, se Deus quiser. Jaça, né? Com um novo visual, Tuca. Mas uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus nos ilumine, né? Muito obrigado por estar aqui, Tuca, ao lado do nosso querido vereador Sérgio Santa Cruz, a quem tivemos a oportunidade de estar junto por muitos anos. Um abraço especial para Santa Cruz dos Navegantes, a nossa querida Pouca Farinha, né? Aquelas belezas naturais que ali existem, inclusive a Praia do Góis do lado, as praias, aquelas coisas maravilhosas que poderiam ter realmente um novo desenvolvimento turístico, social e econômico. Muito obrigado a vocês. E vejam só, né, como é que funciona a coisa, né? O Mota foi no Jaça. Olha, José Carlos Rodrigues, para ir na bodas de Esmeralda do Tuca Júnior com a Tânia, foi nada mais, nada menos que no Jailson, o internacional Jailson, né, da Paulista Hair. Agora mudou até de nome, agora é Paulista Hair. Não é consultório psicológico cabelógico. Capilar. Ali é pra pouco, né? Ali é pra pouco. É Salão Paulista para quem é old man, pra quem é homem de verdade. Ali é pra macho, o bagulho ali é pra doido, né? Só pra quem é do século passado mesmo, né? E transborda testosterona, né? Ali é cabelo, olha, pra macho o negócio, né? Não tem machucado, ali não tem Nutelinha ali não. Né? O Zé Carlos foi lá, caprichou no visual, não foi no Jaça, mas foi no Jailson International, né? E o morcego... Não conheço muito desse assunto. Você não conhece, né? Lá, bom, tá certo. Eu te entendo, coitado. Mas... bom menino. Mas eu te entendo. Eu te entendo. Você queria ter um pouco de cabelo pra ir, né? Ó, tem um cara lá em Piracicaba top, lá pra botar uns cabelinhos top aí, você mudar o seu visual. Na rede social aí. Se você já dá trabalho sem cabelo, imagina a conta. Ô, Sérgio. Gente, vocês viram que eu fiz um preâmbulo aí, eu já comecei o programa quente, né? Porque eu quero chegar fervendo. Eu quero chegar fervendo na orelha do governador, eu quero chegar fervendo na orelha desses deputados, né, aqui da nossa região, né, porque agora vai começar, né? Ano eleitoral é top para todo mundo vem, eu fiz, eu aconteci, e raros são aqueles que realmente fazem pela nossa cidade, né? Raros são aqueles que fazem pela nossa cidade. Tuca, mas de que cidade que você está falando? Estou falando aqui de Bertioga, minha cidade aqui de Bertioga. Eu estou falando aqui da minha cidade de Santos. Eu estou falando aqui da minha cidade de São Vicente, da minha cidade de Cubatão, a minha cidade de Praia Grande, de Mongaguá, de Peruíbe, de Itanhaém, né? Eu estou falando da minha cidade do Guarujá. É isso mesmo, poucos são aqueles que realmente fazem. Poucos são aqueles que, durante 4 anos de mandato, estão realmente interessados em resolver o seu problema
do dia a dia. Agora, meu amigo, que aparece de gente bem intencionada, é impressionante. Políticos altamente capacitados e sempre aí, nossa, fazendo aquilo que eles acham que é o top dos tops, né? Quando na verdade não passa da obrigação deles. Tá certo? Com raras exceções aqui, hein? Eu vou tirar algumas pessoas desse meio, raras as exceções, né? Raríssimas exceções. Mas vamos começar. Vamos começar falando e discutindo o problema da MRS, né? Que foi beneficiada de alguma sorte, né? De alguma sorte eles foram beneficiados, né? Porque é impossível os caras fazerem uma obra, né, que passou pela prefeitura, né, passou lá pela prefeitura da cidade do Guarujá, na época do Walter Suman, na época do Marcelo Mariano, né, na época aí do Adilson de Jesus, passou por eles lá e conseguiram, mais uma vez, fazer uma tremenda de uma cagada, essa que é a expressão correta e verdadeira, que acabou por prejudicar simplesmente milhares de habitantes, moradores ali da região. Os caras conseguiram estrangular o esgotamento de água que segue ali pro estuário. E o que aconteceu? Água onde nunca existiu, né? Água aonde nunca aconteceu enchente. Isso é o que aconteceu, né, com esse estrangulamento. E aí a pergunta veio, né, quem é que autorizou um trem daquele? O interessante que eu vi aqui no filme do Farid, quando ele foi lá entregar pessoalmente a notificação, um dos responsáveis estava lá atrás, bem escondidinho assim. É que ninguém me veja, né? O cara já estava assim, ó. Isso é tremenda palhaçada. Essas palhaçadas acontecem nessa cidade do Guarujá também, hein? Misericórdia. Mostra aí o problema aí. O Farid teve semana passada notificando os engenheiros da MRS. Mostra. Sob o risco da obra não continuar. É isso aí. Porque nós vamos impedir. A prefeitura tem poder para fazer isso. É a área que não pertence à prefeitura, mas a obra prejudica os moradores. E eu estou aqui para defender os interesses da minha população. Olha lá, escondido. Pois é, seu Sérgio Santa Cruz, o senhor foi lá, fez um discurso bacana, né, para Dedéu, etc e tal, né, e qual é a real situação daquela população? Está sendo prejudicada ou beneficiada pela MRS? Foi prejudicada, né, ou foi favorecida, né, por quem autorizou dentro da prefeitura? Que o Farid já disse que vai abrir um processo administrativo, né, e vai chegar em pessoas renomadas nessa cidade, eu tenho certeza disso, né? Vai abrir um processo administrativo para investigar isso, a não ser que morra aí no meio do caminho esse processo administrativo. Mas tem esses culpados, essas pessoas, esses nomes, né? Não sou eu que vou dizer, não. Tem que vir da própria prefeitura e da conclusão, né, dos autos e do levantamento que vai ser no processo administrativo. Como é que tá isso aí, Sérgio Santa Cruz? Você era vereador na época do Walter Suman, como é que você não viu esse trem acontecer? O Tucá, conta pra mim. Mas você tava lá, junto com outro papagaio de pirata lá, que é o Edilson Dias. Fala pra mim. Eu fui em primeiro lugar que eu não fui de papagaio de pirata. Eu fui solicitado pelos moradores de lá, que estavam totalmente à mercê de toda essa chuva, esse alagamento que teve, não somente ali na Salgado Filho. Essa reunião foi feita na Salgado Filho, na Rua Ceará e na Matsumoto, Enzi Matsumoto. Porque aquela região ali, então papagaio de pirata só era ligaram Dias. Tá, porque na verdade, há um mês atrás, na outra chuva forte, os moradores da Rua Nova passaram por a mesma situação, água pela cintura. Lá na Rua Nova, e aí os moradores, até que o Clebinho, nós comentamos naquele dia, fez uma matéria, eu fui até lá, nós
juntamente com os moradores, demos voz para aquelas pessoas a respeito da situação, informamos o prefeito Farid Madi, ele ligou na hora para a empresa mandou a empreiteira, porque na verdade quando a gente fala em MRS, ela tem uma empreiteira que ela contrata para fazer o serviço. A empreiteira foi lá, fez a drenagem do local e resolveu parcialmente o problema da Rua Nova. Porém, a outra extensão, que são várias as passagens de águas pluviais que foram fechadas pela empreiteira, ela danificou o restante do bairro. Então, além da Rua Nova, a Rua Ceará, a Rua Matsumoto, a Salgado Filho... Mais alguns milhares de habitantes, que foram prejudicados. E aí, Tuca, quando a gente solicitou a presença do prefeito, foi porque a informação que a MRS deu era de que a culpa era da prefeitura. Eu falei, prefeito, ou o senhor vem aqui para mostrar para a população que a culpa não é da prefeitura, e sim da empresa, mas que a prefeitura foi conivente com o que aconteceu, Zé Carlos, porque você foi vereador e você também, o Zé ele pagava para não entrar numa briga, mas também pagava para não sair dela, né? Eu pago para entrar e pago o dobro para ficar, porque o que aconteceu com a empresa foi que elas deram esse documento, e esse documento estava por escrito para os moradores. E aí o prefeito, quando recebeu o documento, de imediato largou o gabinete, foi até lá junto com a equipe, que a equipe já estava ciente, a Secretaria de Infraestrutura e Obras já estava ciente dos problemas que estavam acontecendo ali. Porque, na verdade, o que acontece ali, Zé? Eles estão fazendo 4 vias férreas ali. Só que as 2 que já existiam, elas tinham uma drenagem de água pluvial por baixo do trilho, Zé. E as 2 que eles estão fazendo nova, as 2 que eles estavam fazendo nova, eles fizeram 3 saídas. E a que está antiga está só com uma. E lá foi o motivo da minha raiva no momento, é que eles reconheceram isso. Eles falaram, não, nós não podíamos fazer, nós vamos agora abrir 3 saídas também quando a gente mudar de lado. Quando a via férrea for pro lado de lá, eles vão abrir 3 aqui. Entendi. Então ele falou, então a gente sabia que ele falaram isso. Declararam isso lá pro morador, a gente sabia que ia acontecer isso. Pô, mas se vocês sabiam, por que vocês não contrataram? Foi o que eu falei, por que não contratou bombeamento de água? Colocasse bombas na saída dessas saídas que estavam impedidas, bombas para jogar água para o outro lado, fizesse a drenagem, que na verdade o que aconteceu durante esses anos também, ali não tinha nenhum serviço de manutenção, Zé. Aquele pó de pedra que eles jogaram lá, que eles aterraram dessa altura, o pó de pedra, a maré vem e vai, a maré vem e vai, a maré cheia, a maré vazia, a maré cheia, vai, foram jogando para a Boca de Lobo, tinha pó de pedra lá na Rua Paraná, pô. Misericórdia, nós tiramos 4, 5 caminhões de pó de pedra das Bocas de Lobo. Eu ainda falei para o senhor, aproveita esse caminhão aí, porque isso daí não é lama não, é pó de pedra, pô. Lava ele e guarda para usar, pô. Porque estava dentro das redes de águas pluviais. Então, quer dizer, foi uma coisa, Agora, o mais impressionante é a cara de pau dos caras, pensando que a gente é trouxa, porque a autorização que eles tinham da prefeitura é para passarela. A única autorização que a prefeitura deu para a MRS fazer de obra foi a passarela. Porque a passarela ela começa na área municipal, passa por cima da linha férrea e vai para a área que é da CODESP, que é da autoridade portuária. A obra que eles estavam fazendo não corresponde ao projeto. Mas alguém fechou os olhos. Mesmo porque... Mas, então, aí é que fica... O que acontece? Alguém não é que alguém fechou os olhos. Alguém não fiscalizou o suficiente, Tucá, para que a obra não prejudicasse os moradores do lado de cá, na área municipal. Como que teria que ser feito? Pô, vocês estão fazendo drenagem aqui? Não estão? Um fiscal, um engenheiro, alguém da prefeitura que olhasse e falasse, ó, tá errado. E aí fizesse o que o prefeito fez. O prefeito não embargou a obra. O vereador não fiscaliza a obra. O prefeito embargou. O vereador não fiscaliza a obra. O prefeito embargou os acessos. Vereador não fiscaliza a obra. Obra da autoridade portuária, o vereador fiscaliza? Estou perguntando. Não, eu estou te respondendo. Fiscaliza a obra. Eu estou perguntando ao senhor. Vereador fiscaliza a obra. Não me devolva com uma outra pergunta. Eu estou falando você, não fiscaliza a obra. Não fiscaliza a obra. A obra estava dentro da área da autoridade portuária. Então é isso que o senhor está querendo dizer? O que eu fiscalizei foi... O que o vereador fiscaliza? É a execução de contratos, é isso? Não é execução de contrato. Vereador fiscaliza
as obras são feitas pela prefeitura. Sim. Porém, não um contrato. Porque senão viraria a farra do boi, pô. Ou eu tô errado, Zé, você com toda a sua experiência? Como assim? De vereador de 4, 5 mandatos, presidente da Câmara. Vereador fiscaliza contrato, Zé? Bom, eu vou fazer uma colocação. Porque senão você dá a impressão de quem é leigo está do outro lado da tela. Eu só quero deixar de bem que claro. vereador fiscaliza contrato. Tá vendo? O senhor vereador fiscaliza os atos da prefeitura. Primeiro que o senhor não entendeu minha linha de raciocínio. Eu quero dizer o seguinte aqui, não é o vereador que vai lá para fiscalizar. Ele só precisava responder não somos não é isso, eu tô falando para você porque... Então é só para explicar para você o seguinte. Aí porque muita gente aí do outro lado tá perguntando, Tuca Júnior, você já começou perguntando, e o senhor não era vereador, ele também não respondeu, né, a respeito disso. Eu era. Mas então ele deveria ter, eu era e não era da minha competência fiscalizar a obra, ponto. E realmente não é do vereador fiscalizar a obra, mas sim se tiver algum contrato superfaturado na prefeitura, né, se tiver alguma coisa ou denúncia da população. Se não teve denúncia, como é que ele vai checar, como é que ele vai levar isso pro prefeito? Então, ponto, eu tô livrando a cara aí dos vereadores. Não, superfaturado é Tribunal de Contas, Tuca. Eu sei disso, mas vocês é que denunciam isso pro Tribunal de Contas, correto? Ou a própria Controladoria? Aí entra a pergunta, né? Pô, isso é prefeitura, lógico que é a prefeitura. Né? Como é que a prefeitura deixou uma coisa dessa acontecer? Quem eram os fiscais na época? Estavam sob o comando de quem? Qual era o secretário que estava no comando? Né? Enquanto perdurou essa obra, é isso que eu quero saber. Isso você tem toda a razão. Quem são os engenheiros que assinaram? Né? Quem foram os que deram assessoria, que trabalhavam na prefeitura? É isso que eu quero saber. Tuca, e é isso que o prefeito precisa fazer. Olha, não é caça às bruxas, não. Isso aí é dar nome a esses bois que atrapalham o progresso dessa cidade. Tuca, o prefeito embargou a obra. O prefeito não embargou a obra, o prefeito embargou o acesso à obra. E quanto a papagaio de pirata, porque a obra está em área da autoridade portuária, está em área federal. Sei, mas só que foi o que eu falei para eles. Se a área tem autoridade federal, por que vocês estão pedindo apoio da Polícia Militar? Quando os moradores fecharam o trilho? Chama a guarda portuária. Chama a Polícia Federal, pô. Ó, a federal. Aí na hora o Estado, o município, pô, que vocês podem auxiliar com a gente com as máquinas? Falei, tá vendo como agora vocês abriram o bico? É triste ver isso aí. Aconteceu no Areião a mesma coisa. Fizeram um loteamento aí no Areião, a culpa é única e exclusiva da Prefeitura Municipal do Guarujá. Porque lá é uma área municipal, foi feito o loteamento, autorizado pela Prefeitura. Aí é diferente da MRS. Não estou aqui tirando a responsabilidade de ninguém e nem querendo se ausentar, porque na verdade a MRS, ela tem a sua culpa, sim. E ela tem que arcar com os prejuízos, sim. Porque a obra dela ocasionou o dano material desses moradores aqui. É verdade. E eles não pensaram nisso. E ainda, olha, cabe e dinheiro eles têm a dar de monte para fazer isso. Cabe uma ação, atenção, senhores moradores do bairro. Já está sendo feito. Cabe uma ação coletiva de indenização, tá certo? Está sendo feito. Não esqueçam disso. Não deixem de fazer isso. Porque vai chover de novo e pode acontecer de novo. Consulte o seu advogado ou eleja um advogado que os represente, né, porque cabe indenização, sim. Se você perdeu o seu colchão, sua televisão, se você perdeu a paciência, perdeu o sono, né, perdeu a saúde, né, qualquer coisa que você tenha perdido por causa dessa chuva e por causa dessa obra, em consequência dessa obra, você tem direito à indenização, né? Ou só mas se aí, errado. Tuca, mas né? aí... Lógico, passível de contestação, né? Porque qualquer coisa hoje é passível de contestação. Mas olha, não deixe de procurar os seus direitos. Você tocou no assunto agora, eu vou passar a palavra para o Zé, mas como eu falei do Areião, culpa exclusiva da Prefeitura e da empresa que fez lá. Do Areião você comenta daqui a pouco, a gente está falando lá. Mas eu também da Congás, viu, Zé? Você acabou de tocar assunto aqui também. Daqui a pouco também. A Prefeitura não está fiscalizando o que a Congás está fazendo no Santo Antônio e as consequências vão ser graves. Eu já avisei, a tragédia anunciada. Na hora que alguém morrer, vocês vão saber o que é. Zé Carlos Rodrigues, pode falar, Zé Carlos. Bom, Tuca, Você é educadinho, né? Não, eu procuro realmente disso para escutar mais, né? E quando falar com propriedade, né? Porque realmente tanto você e o querido Sérgio Santa Cruz se colocaram, é realmente algo que nós temos debatido com muita intensidade, com muita propriedade, com muita relevância aqui no seu programa. Os nossos projetos, na realidade, eles são de
tapa-buracos, mas não projeto tapa-buracos na concepção da palavra, não. É o tapa-buraco, projeto que é feito para uma determinada situação, aí presume-se que ela possa ser benéfica para uma outra situação e não tem um projeto de infraestrutura global para toda a cidade e, em particular, para determinados setores. Esse agora que nós estamos falando, né, da Salgado, da Ceará e aquela região toda ali, que realmente esse projeto concluído de maneira consistente, coerente, ele traz benefícios para todos. Porém, teria que ser feito e administrado realmente da maneira correta, da maneira coerente. Não, faz-se de qualquer jeito, né? Verdade. Não existe nenhuma assessoria técnica realmente de conhecimento de causa e de conhecimento do local, da cidade. Esse é o grande problema de várias cidades do litoral e em específico hoje, já que estamos tratando do problema do Guarujá. Nós precisamos realmente que toda a sociedade se atenha a isso. Nós tivemos esses problemas sérios na Conceiçãozinha, temos lá no Santa Cruz, na Navegantes, na Coca Farinha, né? Nós tivemos lá na Prainha, né? Nós tivemos agora, como foi colocado pelo Sérgio, em outros lugares. Em específico, em relação a essa empresa, ela está totalmente errada, né? Óbvio que teve conivência de outros setores, né? Quer seja do poder público, do executivo, talvez do legislativo, né? Todos, não nós, mas a sociedade como um todo é que é a grande responsável também por isso, né? Porque também nós temos áreas ali que estão sendo ocupadas de maneira desordenada, que o poder público devia ter tomado essa providência lá atrás e não teríamos esse problema hoje também, não é verdade? Então, hoje é um momento bastante propício para nós resolvermos todos esses problemas, né? Enquadrar a empresa, fazê-la pagar por todos os seus erros, né? A população, que nesse primeiro instante foi prejudicada realmente, ela pode ser muito beneficiada. Primeiro, recebendo aquilo que lhe é de direito pelos problemas causados pela empresa, né? Pagando para cada município dali, tirando-os daquela região, colocando próximo dali, que tem áreas para serem construídas casas, dando dignidade para elas, né? Tirando elas desse lugar, colocando, abrindo espaço para que tudo isso possa ocorrer de maneira conivente, consciente. A cidade não vai perder, muito pelo contrário, vai ganhar, a população vai ganhar, né? Todos nós seremos beneficiados com isso. Por quê? A via férrea é uma necessidade realmente para o porto, para a cidade e para o país, né? Que nós temos que acabar realmente diminuir o número de carros e caminhões que adentram no porto e na nossa cidade, porque não vai ter, se não tiver um projeto de infraestrutura, aí nós vamos ter mais problemas sérios. Tá certo, é um rápido intervalo. Quer completar alguma coisa rapidamente, ou Sérgio Santa Cruz ou não? Não, o Zé tem razão. Na verdade, o que precisa ser feito é eles terem um pouquinho mais de consciência e não pensarem somente em matéria financeira, mas também pensar no ser humano que está do outro lado. Ah, sim. Eles não, a MRS não tem que pensar em resultado financeiro, não. Também com 7... Não vai pensar por bem, eu poderia pensar não por mal. Por o que é correto. Ela conseguiu 7 bilhões de lucros só nesse último exercício, tá? Não precisa nem pensar em lucro, né? Dá sozinho o lucro dele. Em detrimento do quê, né? De obra mal feita aí que prejudica a população. Gente, eu quero só aproveitar e lembrar aqui pra você, né, da Dracar Moda Masculina, que veste os homens elegantes e os gigantes da nossa cidade. Quer se vestir bem, o gordinho lindo, maravilhoso, não tão bonito que nem eu, é claro, né? Não, porque perto de mim você é feio, mas não adianta que eu não vou mudar de ideia. Mas você pode ficar mais atraente, mais bonitinho, né? Se tem roupa pra mim, meu filho, tem pra você na Dracar. E se você é magrinho, então aí é que tem mesmo, né?
Então, ó, vestindo o homem da cabeça aos pés, Dracar Moda Masculina. E ó, não precisa ir para Santos, para São Paulo. Ah, eu vou lá em São Paulo achar plus size. Não, tem aqui no Guarujá, vai aqui no Itapema, né, velho de guerra, aqui em Vicente Carvalho. Fala com meu amigo Mário ali na Amazonas, em frente ao Cris Shopping, né, tem essa loja especializada para você. Eu quero aproveitar e falar também da OCM Contabilidade, abertura, manutenção contábil. Conte com os amigos aí da OCM, meu amigo Arthur, o Ronaldo e eu esperando você, né, mesmo porque o Leão já tá de boca aberta, esperando a sua declaração de renda, né? Ai, que maravilha! Os caras vão arrecadar dinheiro que não acaba mais, né? E, ó, e não deixa de pagar o Leão não, hein? Que senão você tá ferrado. Ô, gente, e lembrar também do Almari Restaurante, paga uma taxinha, come à vontade no Almari Restaurante. Meu amigo Marcos Dias e a Magna esperando por você, né? De segunda a domingo é servido uma comida caseira top. Você pagou uma taxinha, vai comer quantas vezes quiser, repete quantas vezes você quiser. Ah, se você aguentar repetir de uma vez, ótimo. Se aguentar repetir 10 vezes, repete 10 vezes, né? Faça como o Tuca Júnior, nunca perca uma boa oportunidade. E o Almari é top mesmo. Eu vou a um rápido intervalo e já retorno. Estamos apresentando Tuca Júnior na TV. A Pêndula Joalheiro em Guarujá oferece peças únicas e exclusivas que irão tornar os seus momentos especiais ainda mais inesquecíveis. Com designer sofisticado e qualidade impecável, nossas joias são o presente perfeito para quem você ama. Quer desfrutar de um delicioso café da manhã? Na padaria e restaurante O Rei do Trigo, oferecemos um buffet completo para todas as refeições do seu dia. Nossos pães, bolos e doces são preparados com muito carinho e sabor, com ingredientes frescos e selecionados. Nossos pratos são preparados com muito carinho e sabor. Esperamos por você aqui no Rei do Trigo. Na Dracar Moda Masculina em Guarujá, nós somos especializados em atender a todos os homens, incluindo aqueles que vestem em tamanhos plus size e fat plus size. Oferecemos uma ampla variedade de roupas sociais masculinas de alta qualidade. Venha nos visitar e encontre peças exclusivas e cheias de personalidade para o seu guarda-roupa. No VitLab, Laboratório de Análises Clínicas, oferecemos atendimento especial para SUS e pacientes particulares, sem limite de senha para atendimento SUS. Contamos com os melhores profissionais da região, prontos para cuidar de você. Utilizamos equipamentos laboratoriais de última geração para garantir resultados precisos e rápidos, com atendimento diferenciado e personalizado. Com valores diferenciados. Acima de R$100, parcelamos em 2 vezes. Acima de R$200, em 3 vezes sem juros. Excelência em qualidade, com uma unidade no Hospital Santo Amaro. VitLab, cuidando da sua saúde com precisão e confiança. Voltamos a apresentar Tuca Júnior na TV. Tá por ali, de volta aí, não, os caras ficam brigando aqui no meio. Toma café aí, gente, pelo amor de Deus. Ô, traz um suco de maracujá pro Sérgio Santa Cruz e pro Zé Carlos. Bastidor tá quente aqui no Bragão. Nós não brigamos, Tuca. Nós trocamos informações, ideias. Pô, pelo amor de Deus, nesse clima até eu não queria trocar ideia com vocês. Como é que eu posso brigar com o meu padrinho? Eu não vou brigar com você, não. Eu não estou dizendo que vocês estavam brigando. Você está dizendo que estávamos aqui numa conversa acalorada. Ô, gente, olha, lembrando aqui pra você do nosso Rudes Bar. Eu não vou falar do Rudes, não. Olha, aproveita aí, né? Todo domingo, segunda, terça, eu vou falar hoje do Tahiti. Mas bota propaganda do Rudes, mas é o Tahiti. Tem pizza. Mostra aí as pizzas aí do... Eles estão com a promoção de rodízio de pizza aí no Tahiti, né? O Jairo Nobre falou assim: Tuca Júnior, faz uma propaganda aí do rodízio de pizza do Tahiti aí, ó, de domingo a terça, a partir das 19 horas, Sérgio Santa Cruz. A gente vai sair daqui e vamos vazar pra lá. O Sérgio vai pagar. Hoje o Sérgio paga. Hoje eu vou pegar esse carro e vou fazer, não, olha lá, aí baratinho, hein? 79 por pessoa, né? O Mota vai morrer do coração. O Mota vai morrer do coração. Eu falei, caramba, o Sérgio Santa Cruz vai pagar alguma coisa pra alguém? E logo eu que não tô aqui. E logo eu que não, hoje que eu não vim. Olha, hoje lá no rodízio, vamos lá, vamos vazar daqui pra ir pro rodízio. No Tahiti eu recomendo pra você, gente, 20 sabores irresistíveis.
E olha, tem até pizza de camarão no rodízio, mano. Será que tem porção especial também? Ah, olha aí, olha que beleza, hein? Pô, Jairão tá caprichando, hein? Valeu, Jairão, chefe Maria Dias. É a chefe que manda, não é nem o Jairo, né? O Jairo só, sim senhora, não senhora, sim senhora, não senhora. Mas não é só o Jairo, não. Tem mais gente. Tem. Tem o Zé Carlos com a Lica, sim senhora, não você, o Sérgio, todo mundo. O Sérgio Santa Cruz Cavanusa, sim senhora, não senhora, sim senhora, não senhora. E eu com a Taninha, sim senhora, não senhora. A gente só obedece. É a última palavra. Então eu vou conversar com a minha mulher pra ver se a gente vai lá hoje, lá pra mim... ver se eu faço um regime comendo uma pizza boa lá, tá bom? Gente, olha, lembrando aqui também da Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, né? Joias, relógios, alianças. E o Jorginho sempre dizendo, Tuca, avisa o povão da Baixada Santista que ninguém, mas ninguém mesmo vende aliança em ouro 18 mais barato que a Pêndula Joalheiros e também a Pêndula São Jorge, tá bom? Essas lojas ficam aqui no Guarujá Center Shopping e uma no Calçadão em Vicente de Carvalho. Se você tiver dúvida, Tuca, eu peguei aqui o anúncio aqui da Chique Chique Joalherias dizendo que tem essa aliança, leva, eles cobrem a oferta. Pô, simples assim. Não adianta que ninguém vende mais barato que o Jorge. E olha, cada aliança linda, modelos lindos, exclusivos para você. Aí, mas é só aliança do Jorge? Não, tem anéis de formatura também, eles são campeões em venda de anéis de formatura, né? Anéis para bodas, anel de prata de lei, prata indiana. E olha, o que você pensar, eles têm lá, né? Sempre com a garantia da Pêndula, que tem mais de 65 anos, né, de tradição no mercado. E isso vale, viu, gente? 65 anos de tradição no mercado. E olha, lembrando aqui também da Rei do Trigo, o meu amigo Vitor, o Vitor caprichando como sempre, né? E eu recomendo pra você, quer tomar um café da manhã gostoso? Né? A mulher acordou aí, tá brava com você? Não pensa duas vezes, meu filho, convida ela, fala, amor, vamos comigo ali, dar uma voltinha até a esquina, leva ela lá no Rei do Trigo, eles são os reis do pãozinho na chapa com manteiga. Tuca, mas eu vou levar minha mulher para comer só o pãozinho na chapa com manteiga? Não, querido. A hora que você chega lá, até tipo com um café colonial, né? Ela vai se esbaldar, vai te beijar o dia inteiro, te agradecer por uma manhã maravilhosa, né? Só pelo fato dela não ter que ir para a cozinha fazer o cafezinho para você, né? E olha, aproveita, ambiente gostoso, 22 graus o ano inteiro, pães, bolos doces, salgados. Vai fazer uma festinha de emergência? Ai, Tuca, faltou o bolinho, faltou o salgado. Liga na Rei do Trigo, eles providenciam tudo para você e entrega na sua casa, tá certo? E também falando aqui, né, da Vitilab, o seu laboratório de análises clínicas, aqui na entrada da cidade, atendendo o SUS particular, serviço humanizado, pessoal competente, equipamentos de ponta, é Vitilab. Um abraço, Carlão, meu amigo Carlos, e o filhão, o Eduardo aí, um grande abraço para vocês aí. Gente, vamos continuar aqui o nosso programa, né? Falamos aqui da MRS aqui, né? E as suas peripécias aqui na cidade de Guarujá, né? Aonde milhares de pessoas foram prejudicadas aí por uma obra muito da mal feita, muito da mal planejada, né? Que acabou aí levando aí várias pessoas ao prejuízo financeiro, né? A prejuízo moral, né? E tudo que você possa imaginar, né? Estresse, tudo por causa da enchente que foi causada, né, pelo estrangulamento ali da saída d'água para o estuário ali com as obras da MRS. E o que é pior, né? Eu quero saber quem foi a equipe de fiscalização da prefeitura. Eu continuo querendo saber. Espero que alguém tenha a hombridade de chegar e denunciar esses caras. Gente, e só para lembrar aí para vocês também, né, falando aqui para você também nós temos um outro problema muito sério que nós abordamos aí na semana passada, e o Zé chegou e falou assim, Tuca, olha, semana passada eu estive aqui, não tivemos tempo, eu quero falar, e olha, e realmente é um assunto tão... Zé, teve reclamação hoje de manhã lá na TV Tribuna aí, só para você ter uma ideia, né, problema com a travessia de pedestres na cidade, né, de Santos e Guarujá. Não, sem dúvida nenhuma, Tuca. Foi muito importante essa sua colocação, dando abertura para que nós possamos discutir esse fato. Estávamos conversando com o Sérgio antes do programa e ele
externava sua preocupação, até porque isso foi uma reportagem que acabou saindo através do aumento de tarifas, né? Lá em Santa Cruz dos Navegantes, o Sérgio até colocou bem isso daí, né? Enfatizou essa situação. E nós, por coincidência hoje, o Sérgio, nós trabalhamos juntos muitos e muitos anos atrás, né? Uns 20 e pouco, né? Por vários anos, né? Trabalhamos juntos na Câmara, né? E tínhamos um trabalho muito profícuo lá em Santa Cruz dos Navegantes, né? Então podemos falar isso, mas de maneira geral, porque o que também me levou realmente a falar isso, eu tenho ido para Santos 2, 3 vezes por semana, 6 horas da manhã, e o fluxo de gente nas barquinhas é astronômico, astronômico. E eu fui fazer um levantamento geral de tudo aquilo que estava se passando, né? Inclusive dessa questão do pagamento. Gente, não tem cabimento o morador do Guarujá pagar para atravessar o estuário, né, sem veículo nenhum, né? Não existe, gente. Olha o que está causando de transtorno para a nossa cidade em matéria econômica. O dinheiro que você deixa de colocar, né? Se for R$6, olha o absurdo que é. Isso no final do mês para uma família, né? Você realmente tira poder econômico, né? De estar rodando na cidade. E mais, não tem cabimento. Antigamente, muitos anos atrás, você atravessava gratuitamente. Você ia na balsa. Se você deu uma opção melhor, né, mais segurança, para o camarada atravessar nas barquinhas, tem que ser gratuito. Ou, na pior das hipóteses, subsidiado. Para o morador da cidade, não é para o turista, não é para o veranista. Não, esse é para 100% morador da cidade. Mas dê para o morador da cidade, ou 80% de desconto, alguma coisa nesse sentido. Não pode mais. O Sérgio fez essa colocação, nós conversamos, e realmente é uma necessidade preemente básica da sociedade. Precisamos realmente discutir isso com bastante propriedade, e a Câmara está aí para tomar as providências que se fazem necessárias. Olha, adorei a sua proposta. Né? Ou isenta definitivamente aí o trabalhador, né, que pega essa barquinha de passageiros, ou aqui em Vicente de Carvalho, ou aqui no Ferryboat, porque acho que aqui no Ferryboat já até acabou, né? Acho que não tem nem mais a do DR, agora só tem aquelas barquinhas pequenininhas, né? Só azulzinha pequenininha, né? E não cobrar. Mas aí eu fico com medo, ou reduzir isso em 80%. Eu fico com medo com o seguinte, já pagando e pagando caro, já é uma porcaria o serviço, imagina não pagar, ô Sérgio Santa Cruz. Manda o Porto subsidiar, pô. Lá é verdade. A autoridade portuária não tá nem aí pra gente. Lá em Santa Cruz dos Navegantes, eles aumentaram de 5 para 6, alegando que 6 anos sem aumento. A mulherada lá se manifestou, a mulherada lá bateu panela, a mulherada lá foi pra porta da ponte. Pediram o apoio de nós vereadores, foi eu e a Michele para lá, damos o apoio necessário, demos o suporte para ele, mas a vitória foi da população de Santa Cruz dos Navegantes. Algumas pessoas até colocaram em rede social, o vereador não fez nada. Ali é uma associação de catraeiros que não tem nenhum órgão fiscalizador deles. Ali é eles e eles mesmos. Então, eles trabalham 24 horas e eles aumentaram de 5 para 6 e a gente... Fui em todas as reuniões, lembrando, gente, eu estive em todas as reuniões, eu fui lá na manifestação, eu estava lá nas 7 horas, foi às 6 horas da tarde do feriado, eu estava lá, na terça-feira de manhã eu levei o papel para aquela mulherada que nós preenchemos com os itens requisitando até a diminuição do valor da passagem, entreguei para as 7 horas da manhã, às 10 horas já era uma reunião, 2 horas da tarde eu fui lá, participei da reunião com a Associação dos Catraeiros e aí no outro dia, 2 dias depois, eles reduziram para 5,50, diminuíram 50 centavos no aumento da passagem, liberaram a travessia de 2 bicicletas, que era uma das propostas que nós fizemos em conjunto com a população. Eles vão colocar lá os horários, que não existiam os horários, vão uniformizar os funcionários que não estavam uniformizados. Então, quer dizer, vão garantir o plástico em alguns barcos que não tinha, que pega chuva. Então, vão dar uma melhorada no sistema de transporte
de Santa Cruz do Navegantes, mas o Zé falou, é verdade. Eles cobraram isso, inclusive, do nosso poder público. Pô, por que você não dá subsídio para que nós possamos ajudar a população? Porém, você entra numa questão de Tribunal de Contas, de Ministério Público, porque lá é uma associação particular, não é uma associação diferente da DH, da balsa lá de Vicente de Carvalho, que é a grande, que ela é sim fiscalizada pela ANTAC, pelo DH, pela Hidrovia, pelo DERSA. Entendi. Lá na Santa Cruz do Navegantes e Catraia de Vicente de Carvalho, elas são particulares. Eles estão colocados lá, como eles também podem tirar e abrir para concorrência. Entendi. Entendeu? Porém, nós temos que ter um bom senso de saber que ali também gera emprego, tem um pessoal que mora na Santa Cruz. Mas o subsídio era uma coisa interessantíssima, inclusive o que o Zé falou, pela portuária, porque eles causam danos enormes para a população de Santa Cruz do Navegante. Eles poderiam subsidiar, a Saipem, por exemplo, poderia subsidiar, Zé. Você deu uma ideia boa, que a gente possa estar conversando com alguém que conhece do assunto, porque a ideia é boa, agora, para colocar em prática, ela precisa ser legal. Então a gente pode estar conversando sobre isso, é uma ideia boa para ajudar ainda mais os moradores. Agora eu quero deixar bem claro aqui que ali foi uma vitória da população de Santa Cruz do Navegante, foi uma vitória da mulherada que se juntou lá, inclusive minhas filhas pagam passagem lá, diariamente para Santos, que a Glenda e a Maitê estudam em Santos, então elas pagam passagem todo dia. Então foi uma vitória da população, os vereadores somente foram usados e ajudados, e foram usados com compromisso, porque a gente mora ali também, entendeu? Então a gente foi lá também tentar intervir, conseguimos o diálogo, conseguimos a negociação depois de muito custo, e eles reduziram, mas na verdade nós vamos tentar ver a possibilidade, que o Zé está dando essa ideia aí, da gente estar podendo ver se, sei lá, se a gente consegue subsidiar para diminuir ainda mais, para favorecer a população, porque é a população que vota na gente, é a população que coloca a gente na situação que a gente está hoje. Eu tenho visto, desculpe, só 10 segundos. Várias vezes, e vários projetos e várias situações ocorrem com uma questão jurídica. Acima de tudo isso está o interesse social, está o interesse da sociedade. Então existe realmente um clamor nesse sentido. Nós precisamos realmente lutar por isso, né? Quem sabe comece na Santa Cruz, vem a Pazuzina, porque na verdade essas empresas ficaram milionárias já estão milionárias. Entendi. São únicos, são exclusivos. Por favor, é bom que seja até eles mesmo que continuem fazendo essa travessia. Mas desde que subsidiado, né? É simples, gente, mas não é nenhum número astronômico ali. E mais, é realmente fundamental, porque as pessoas trabalham do outro lado, então estão diminuindo o custo social para o município se elas estiverem trabalhando. Né? As pessoas estão realmente recebendo condições para ter um futuro melhor, porque o centro do Guarujá é muito mais longe do que a travessia para Santos, que tem vários colégios. Ô Zé, eu queria, você estava comentando, se eu posso me permitir, do começo agora do programa, você estava falando do questionamento do governo do estado, e eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para vocês que estão nos assistindo hoje. Transporte metropolitano tá bom? Saúde metropolitana tá bom? Só para vocês estarem sabendo, Guilherme Álvaro está arriscado a fechar alguns setores lá, tá? Guilherme Álvaro é estado, né? É estado, tá fechando. Emílio Ribas, da mesma forma. Educação metropolitana tá bom? São as escolas estaduais que seus filhos estudam? Segurança metropolitana tá bom? Acabou a Operação Segura, já não tem uma culpa de bombeiro. Feriado agora, eles vão ter que colocar para trabalhar extra, vai ter que se desdobrar. Bombeiro vai ter que fazer mágica aqui. Ou então vai vir reforço não sei da onde. Porque eu vivo cobrando, eu falo, governo do estado, da mesma maneira que eu cobro, eu sei bater palma. Mas me mostra resultado, pô. Nós estamos falando de governo do estado aqui há quase 20 anos. E não muda, Zé. Essa barca de Itapema que você falou é governo do estado. Eles estão jogando junto com as empresas porque o interesse deles é acabar com a barca de Itapema e transformar aquilo ali em área portuária. Essa é a realidade. Como eu já falei também aqui, que eles estão fazendo um reestudo da perimetral, e eu já falei que eles vão dar passa-moleque na gente se a gente não abrir o olho.
Eles vão fazer a segunda fase da perimetral lá pelo canto portuário e vai deixar nós com a Santos Dumont, com esse monte de empresa aí de container aí, caminhão, acabando com a nossa rodovia, com a nossa pista aí, com a nossa malha viária, e não dando nada em troca para a população, para a cidade do Guarujá, Tuca. Acordem, é o que eu falei. Se a gente não fiscalizar, as empresas elas vêm aqui para ganhar dinheiro. A gente tem que estar de olho aberto na questão da segunda fase da perimetral. Se a terceira, quarta fase da ferrovia já está causando esse transtorno todo, imagine a maldita trombeta do túnel Santos-Guarujá, que vai desapropriar mais de 700 famílias, e a gente não sequer discutiu isso ainda com a população, Zé. Então, é isso que eu tô um tanto quanto abismado, né? Eu tô vendo aí, mas cadê a discussão do lado do Guarujá? Aí as pessoas, não, Tuca, mas isso já começou, né? Desde a época do Farid, que estão tirando, né? Aí começaram a tirar na época da Antonieta, quando construíram aí as primeiras o projeto era do Farid. A construção iniciou, acho que na Antonieta, se não me falha a memória, né? E ela começou a entregar as primeiras unidades. E o Walter é que como ela abandonou a obra ali com quase 1.000 moradias prontas, abandonou-se a obra, né? E o Walter teve que retomar aquela obra e entregar, reformar tudo que tinha sido largado lá, depredado, roubado, né? Aquilo ali foi um desperdício de dinheiro público assim absurdo, né? Que a Antonieta deixou acontecer ali no Parque da Montanha. E o Walter fez aí a coisa, fez direitinho, entregou várias moradias aí, reformou, e agora até o Farid recentemente também esteve lá entregando, não foi isso, ô Sérgio José Augusto? Já teve entregando então, lá, já teve entregando lá mais moradias, 240 que apartamentos para os moradores lá, que eram lá da Prainha, Marezinha, etc e tal, que estão sendo retirados ao povo. Ô Tuca, Mas aí o senhor tá falando certo. Eu nunca vi um processo como esse acontecer em nenhum lugar do mundo. Você vai lá em Santos... Já foram pra Europa vender. Você vai lá em Santos, os caras ainda estão discutindo do túnel, por exemplo, que isso aí também é obra do túnel, tá? É expansão no porto, mas tem a ver com o túnel também. Os caras estão discutindo lá quanto que vão pagar para os moradores do Macuco. Aí eu vi aí o Paulo Alexandre Barbosa reuniu aí com o pessoal do Macuco, fez reunião, tô junto, vamos lá, vamos brigar, etc e tal. Mas lá no Macuco, olha, eu não sei, sem menosprezo nenhum. No Macuco ali se passar de 200 famílias é muito. 70 e pouco. 80. Não é menos, 70 e poucas famílias. Aqui no Guarujá a gente tá falando de mais de 1.500 famílias. 750 residências. Aqui no Guarujá, só no Guarujá, 750 residências. Imagina o número de habitantes. Sabe o que estão fazendo? Estão tirando os caras e fazendo eles pagarem o governo. Esse predinho é de graça? 10 mil reais o metro quadrado estão pagando. 10 mil reais o metro quadrado. O povo tá pagando. E eu não vi o Paulo Alexandre Barbosa se reunir com eles e dizer que vai brigar. Eu não vi ninguém se reunir com esses moradores, né, e dizer, não, vamos brigar e vamos rever. Os moradores nem sabem que estão sendo, assim, na minha opinião, enganados pela autoridade portuária. Estão sendo lesados. Aí vão dizer, não, Tuca, mas era área de avanço. Mas estão consolidados. Estão lá mais de 30, 40 anos naquela área, estão consolidados. É mais do que proprietário aquilo ali. Já criou raiz. E eles têm que pagar o apartamentozinho? Vocês estão de brincadeira comigo. Que brincadeira com o povo dessa cidade. Mostra aí o filme aí, ó. Olha o Paulo Alexandre aí reunindo em Santos agora, hein? Isso é recente, mostra aí. Dia de reunião aqui no bairro do Macuco, aqui no Centro Comunitário do Macuco, com a comunidade aqui, com os moradores, e para discutir um tema muito importante que está gerando preocupação aqui dos moradores, que é o túnel Santos-Guarujá. O túnel vai passar aqui pelo bairro do Macuco e tem todo um processo que envolve desapropriações, o impacto aqui no bairro. E eu estive aqui reforçando o meu compromisso de lutar para que os direitos da comunidade sejam respeitados, sejam preservados, que a gente tenha a obra do túnel, que todos sabem que é importante para o Macuco, para Santos, para a Baixada Santista, para o Brasil, mas que o direito dos moradores, pessoas que vivem aqui há muitos anos, seja preservado, seja respeitado. Esse
é o meu compromisso. Tivemos conversando com o governador Tarcísio também em relação a isso. A Prefeitura de Santos, através do prefeito Rogério, vai instalar o escritório aqui no Macuco para dispor de assessoria técnica para os moradores, para que eles possam utilizar peritos, engenheiros, arquitetos, advogados para fazer todas as negociações que forem necessárias. Esse é o nosso compromisso. Nós vamos acompanhar cada etapa dessa obra, garantindo que o túnel possa sair do papel e garantindo que essas famílias possam ter o seu direito preservado e a sua felicidade também de morar aqui. Lá em Santos foi ligação seca sem lágrima, né? Aqui vai ser ligação seca sem sangue. Porque na verdade são 700 e poucas famílias que vão ter que sair para onde? Não, aí lá tá o jogo lá, ligação seca sem lágrimas. Aqui serão com lágrimas de sangue. Com lágrimas de sangue, porque na verdade, porque eu sei o que eles estão fazendo tudo. Porque lá era portuária, eles acham que a área já é deles. Espera um pouquinho. Não vou admitir isso. O meu telespectador acho que não entendeu. Vocês viram aí que o Paulo Alexandre esteve lá, reuniu aí com os moradores do Macuco. Não, nós vamos, o Rogério Santos, né, vamos garantir assessoria jurídica, todo acompanhamento, né, vocês não vão sair no prejuízo, melhoraram o valor financeiro, né, da indenização, tá? Para os 70 moradores de Santos. Beleza, justíssimo, é um direito deles, parabéns, Paulo Alexandre. Agora, o deputado, o senhor se reuniu aqui no Guarujá com essas mais de 700 famílias, 700, não é 70, são 10 vezes mais, 700! O senhor se reuniu? Hoje de novo, estou aguardando a resposta. O senhor se reuniu com a família aqui, prometeu, vai fazer a mesma coisa que está fazendo em Santos, oferecer advogado, assessoria, técnicos, toda essa assistência. O Sérgio Santa Cruz disse que convidou o senhor, chamou o senhor e o senhor não respondeu, Paulo Alexandre Barbosa. Ele está sem resposta. O prefeito Farid Madi falou alguma coisa, vai oferecer assessoria, vai reunir esse povo, vai conversar, vai assessorar também, prometeu alguma coisa ou não? O prefeito, ele formalizou um documento para a autoridade portuária, sendo contrária à questão da trombeta, da maneira que a autoridade portuária fez, e deu uma opção para que saia diretamente até a Piaçaguera. Porém, não aceitaram. Prefeito... Não, tudo bem, não aceitar faz parte. Não aceitaram, a autoridade portuária... Não, faz parte. Agora, e a indenização desse povo? E o que acontece? Eu vou tirar, você, a autoridade portuária, vai lá, tira o morador... Nós tínhamos que abrir uma comissão, agora. Eles estão dizendo, não, nós estamos construindo as casinhas. Ô Zé... Não, peraí, construindo o quê? Vocês não estão construindo porcaria nenhuma. Nada. Vocês só estão antecipando a construção. Porque quem vai ter que pagar a construção é o morador. Ó, tem uma comissão de assuntos relevantes aberta. Agora acho que é 8 de maio, é a primeira reunião no Procópio Ferreira, que a Câmara Municipal abriu para chamar a atenção da autoridade portuária, quiçá que eles venham, não acredito que eles venham. É isso que está me deixando louco. Se vocês não abrirem uma comissão processante contra a autoridade portuária e todas essas autoridades envolvidas, e se vocês não participarem diretamente, a coisa não vai acontecer, ô Cláudio. Ô Cláudio, ó. Ô Sérgio Santa Cruz, desculpa. E na verdade, ô Sérgio, quando eles então fica aqui a sugestão. Eles vão... Abre uma comissão processante. Respeita, vai pra cima. Respeita Guarujá, porque vocês estão vendo que os moradores não são mais bobos. Exatamente. E outra coisa... Mas vereador é cego aqui. Ô Tuca, o canteiro de obra... Vereador aqui é cego! O canteiro de obra do túnel, Zé, é só Guarujá, não tem Santos. Vereador aqui é cego? Não é isso, Tuca. Na verdade... Por que vocês não tomam uma atitude? Mas já está sendo tomada. Vai abrir a comissão processante? Eu não vi no teu programa, já está aberta a comissão. Ah, então já está aberto. Já está aberto. Já não são mais cegos. A comissão agora, a primeira reunião da comissão é dia 8 de maio. Maravilha. 8 de maio no Procópio Ferreira, e aí nós vamos levar a população da praia em peso para lá. Está acabando aí o tempo, hein? Nós vamos levar a população em peso para lá, porque aí a autoridade portuária falou, opa, eles acordaram. Tá certo. Então tá todo mundo dormindo. Anderson Pomini, não ficaram dormindo? Vem aqui explicar pra gente. Não pode dormir. Zé Carlos Rodrigues, obrigado. Um grande abraço, Zé. Eu que agradeço, Tuca. Quer comentar alguma coisa? Seja uma boa semana a todos. Não, eu acredito realmente que a Câmara vai tomar as devidas providências, né? Mas a cidade tem que acordar, Tuca. Nós não temos projetos globais de infraestrutura. Nós estamos indo a reboque. E o Porto é o grande responsável por todos esses problemas e o grande beneficiário.
E, e a grande solução. É o grande problema e a grande solução. Obrigado por estar aqui com você, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Tuca. Obrigado, Zé. Eu gosto desse vereador. Esse é cabra mágica. Obrigado, Tuca. Obrigado, Zé. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Não tem muito tempo, mas eu quero lembrar aqui, acho que é na próxima semana agora, a primeira semana do mês de maio, vamos receber aqui a sagrada imagem de Nossa Senhora de Fátima, direta de Portugal. E a primeira pessoa a trazer a imagem para o Guarujá foi aquele cara que está sentado ali, Zé. Aqui, José Carlos. E agora Rodrigues. vai vir de novo, e eu sei que você vai estar presente, convidando a toda a população. Parabéns aí a toda a Prefeitura Municipal de Guarujá por isso. Bem, Obrigado, gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Todos obrigado, um abraço e fiquem com Deus.